Estamos entrando aqui ao vivo pela Rádio Nova Era, também pelas redes sociais, para a gente fazer uma entrevista especial aqui com o doutor Nilson Paulo. Nilson Paulo, ele é de Londrina, advogado, é especialista em direito eleitoral, vai falar com a gente aqui sobre eleições 2020. Eu falava aqui da vinda do doutor Nilson Paulo, algumas pessoas já com dúvidas, mandando perguntas, né? O pessoal tem muitas dúvidas sobre o pleito eleitoral, até porque cada ano vem mudanças, principalmente nesse ano, dúvidas, as eleições vão ocorrer. Doutor Nilson Paulo, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Nova Era. Prazer realmente estar aqui, não é? E num tempo difícil, um tempo diferente, as pessoas com dúvidas e, de fato, a situação ainda não é clara, principalmente para líderes partidários, pré-candidatos, eleitores também, né? Enfim, gestores públicos, a própria Justiça Eleitoral ainda buscando um esclarecimento. E vamos estar aqui para buscar aí algumas informações importantes. Tem até um rapaz que é lá do município de Grandes Rios, ele é pré-candidato, e ele até já mandou uma pergunta aqui, eu já vou falar com o doutor Nilson Paulo, sobre essa questão dessa continha que se faz para saber quais os vereadores que serão eleitos, porque tem uma conta, nem sempre aquele que foi o mais votado às vezes vai, às vezes um que teve menos voto acaba sendo eleito. Tudo isso está mantido ainda, doutor Nilson? Bom, então, já vamos responder diretamente essa questão, mas primeiro, o calendário eleitoral e todas as normas eleitorais colocadas lá em janeiro, quando ninguém falava em coronavírus, embora lá na China já tivesse ocorrendo a situação, porque lá iniciou em dezembro, mas em janeiro no Brasil nós iniciamos o ano eleitoral com as normas para as eleições 2020 e até a data de hoje nada, absolutamente nada mudou das normas iniciadas em janeiro, ok? Então o que começou em janeiro está tramitando, já andamos a metade do calendário eleitoral, faltam apenas a metade agora para chegar o dia das eleições e tudo continua normal. É lógico que nós temos várias alterações para as eleições de 2020, várias alterações. Mas que já estavam previstas. Que já estavam programadas. Uma das alterações é exatamente essa dúvida aqui do vereador, pois até as eleições de 2018 nós tínhamos uma regra com relação aos eleitos. Para as eleições de vereadores e deputados era uma regra. Para prefeitos, governadores e presidente era outra regra. Presidente, governador e prefeito, a regra era a seguinte: o mais votado está eleito. Esta regra não mudou. Neste ano também, os candidatos a prefeito, o que for mais votado está eleito. Ponto final. E vereador? Vereador, a conta mudou um pouquinho. A regra é diferente, tem o tal do quociente eleitoral, né, Berimbau? O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é um número em que o partido político tem que fazer um determinado número, a partir daquele número começa a ter cadeiras. Então, primeira cadeira, segunda cadeira, terceira cadeira. Então esse é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral mudou para estas eleições? Não. Os partidos precisam fazer o quociente eleitoral. Como eu chego ao número do quociente? Isso é meio complexo, eu vou tentar explicar, eu sei que não é fácil. É o número total dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras da Câmara de Vereadores. Número total dividido pelo número de cadeiras, eu tenho o quociente eleitoral. Então, alcançou o quociente eleitoral o partido? Alcançou uma cadeira. Ao final da primeira rodada de distribuição de cadeiras pelo quociente eleitoral, sempre sobram cadeiras. Até a última eleição, a sobra de cadeiras eram divididas entre os partidos que fizessem o quociente eleitoral. Só participavam da distribuição o partido que fez o quociente eleitoral. A partir deste ano, mudou a regra. E esta é a dúvida aqui do vereador. Como assim? Bom, primeiro, quociente eleitoral distribui as cadeiras. Sobraram cadeiras? Sobraram cadeiras. Agora será feita uma média do número de votos entre todos os partidos que participaram das eleições. Todos os partidos que participaram, o partido fez quociente eleitoral ou não fez o quociente eleitoral, ele vai participar da média na distribuição das cadeiras
que sobraram depois do quociente eleitoral. Uma cidade, por exemplo, do tamanho de Jardim Alegre, Borrazópolis, Caloré, a gente sabe que é mais ou menos aí o quociente eleitoral 500, 600 votos, é mais ou menos isso, né? Isso, exatamente, 350 a 500 votos. Então o partido, somando tudo ali, fez 500 votos? Fez. Então tem uma cadeira. Ah, bom, mas o partido fez só 380 votos. O partido que fez menos que 500, ele não participa da primeira rodada, mas ele vai participar das sobras, da segunda rodada. Todos os partidos vão participar da segunda rodada. E esta é uma novidade. Além da novidade que os partidos também já não coligam mais, né? Os partidos agora vão sozinhos, tem que montar a chapa integralmente, esse é um desafio. Já está realizado, as filiações já terminaram, lá no começo do mês de abril, os partidos já fizeram as suas chapas praticamente, os partidos já têm as chapas, e agora, lá no mês de agosto, quando iniciar a campanha eleitoral, ele vai ter que fazer voto. O partido tem que fazer voto para alcançar o quociente eleitoral. Uma chapa, ela pode ter no máximo quantos candidatos? Aqui na nossa região, nós temos, a maioria dos municípios são 9 cadeiras. 9 cadeiras. 9 cadeiras, a maioria dos municípios aqui na região, ok? Então, 9 cadeiras. Quantos candidatos o partido pode ter? Ele pode ter 1 vez e meia. 1 vez e meia a 9... São 9 mais 4,5, são 13,5. Bom, eu não posso ter 13 candidatos e meio, né? A não ser que fosse o Nilson Paulo aqui, então é meio, né? Mas, então você arredonda para cima, 14 candidatos. Cada chapa pode ter, no máximo, 14 candidatos. 14 candidatos. Pode ter menos? Pode ter menos. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, porque quando se comentou que cada partido teria que ter sua chapa completa, aí todo mundo começou a pensar, mas como que vai se lançar 14 candidatos cada partido? Ia ficar muito, então exatamente. Pode ser menos. Pode ser, o máximo da chapa são 14, é máximo. Máximo. Mas pode ter menos, pode ter 10, pode ter 7, ou tem um mínimo. Qual é o mínimo? 2 candidatos. 2 é o mínimo, 1 não pode. Por que 1 não pode? Porque a legislação exige que em todas as chapas tenham os 2 gêneros, masculino e feminino. Obrigatoriamente, todas as chapas têm que ter feminino e masculino. Por esta razão que o mínimo é 2, um homem e uma mulher. Agora, se pode ter 2 candidatos, mas o partido não está livre do quociente. Aí são 2 que vão ter que... Vai ter que fazer muitos votos, né? Tem que ser 2 heróis ali, 2 pessoas, 2 líderes muito bom influentes da comunidade, porque ele tem que fazer o quociente eleitoral primeiro. Primeiro, o partido tem que mirar, tem que ter como meta o quociente eleitoral. Se não fizer o quociente eleitoral, tem que ficar perto do quociente para participar da segunda rodada. Porque se o quociente são 500 votos, e o partido fez 150 votos, ele vai participar? Vai participar, mas dificilmente ele vai alcançar uma cadeira. O candidato a vice, que ele já foi vice 2 vezes, ele pode ser candidato a vice pela 3ª vez? Não pode. Se ele já foi vice 2 vezes, ele pode ser candidato a vereador ou candidato a prefeito. A vice ele não pode mais. No Poder Legislativo não tem essa proibição, né? No Poder Legislativo, né, não há limites de candidaturas. O candidato pode ser vereador várias vezes. Por enquanto não há nenhuma restrição, mas para o vice-prefeito e para o prefeito somente 2 vezes. O prefeito já foi reeleito 2 vezes. Foi eleito, depois foi reeleito. Pode ser candidato? Pode. Pode ser candidato a vereador e pode ser candidato a vice-prefeito, mas a prefeito ele não pode mais. Essa história de que não pode haver a coligação entre partidos para candidato a vereador, mas pode para prefeito? Perfeitamente. Então, para vereador, o partido vai sozinho. O partido já fez a tua chapa, né? Já tem a chapa pronta, a chapa agora foi antecipada, a chapa foi fechada lá no começo de abril. Então o partido vai sozinho. Os partidos sozinhos, eles podem se unir para a candidatura de prefeito. Nós temos coligações para a candidatura de prefeito. Então os partidos que... Não apenas os partidos que fizeram chapas. O partido que não fez chapa para vereador pode coligar com o prefeito? Pode. Mas não tem nenhum candidato a vereador, não tem problema. Ele pode coligar com o prefeito sem problema nenhum. E ele pode ter somente chapa de vereador e não coligar com o prefeito e não ter candidato a prefeito? Pode também. Então, são 2 eleições. Uma eleição é de vereador, outra eleição é de prefeito. Então, vereador, se quiser sair, vai sozinho. Prefeito,
pode se unir vários partidos. Essa questão de arrecadação, de financiamento de campanha, mudou algo em relação à eleição passada? Nós temos novidades, não é? E as perguntas são importantes, porque é o seguinte, então, financiamento de campanha. Nós estamos num ano difícil, num ano economicamente que vai ser um ano bastante complicado. Agora há pouco você estava falando aí do repasse de recursos do governo federal para os municípios, e isso vai acontecer com mais frequência daqui para frente. A próxima legislatura será uma legislatura com muita certeza bastante difícil, pois nós vamos ter um pós-pandemia, uma situação de rearranjo social, econômico, enfim, vai ter assim uma nova administração, uma nova gestão de muita criatividade, muita inovação, muita vontade. E dinheiro? Vamos ter dinheiro para a campanha eleitoral? Tá, todo mundo fala aí que tem 2 bilhões de reais no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e é verdade, tem mesmo, já está reservado, está no orçamento, os deputados, o Congresso Nacional votou no ano passado, tem 2 bilhões de reais reservado para a campanha eleitoral de 2020, há uma discussão, é um pequeno movimento aí para que esse dinheiro não fosse utilizado na campanha, mas fosse no combate ao coronavírus. Não há ainda nada definido nesse momento, o que há definido é que o dinheiro está reservado. Aí o leigo pergunta, mas aonde vai? Quem que vai gastar esses 2 bilhões? Pois é, como é que esse dinheiro, 2 bilhões, que parece, e é bastante dinheiro, né? 2 bilhões de reais é muito dinheiro, né? Mas só para você fazer uma comparação, o governo federal está distribuindo nesse momento 60 bilhões de reais para os municípios. Então, quando você compara 2 bilhões com 60 bilhões, já ficou bem distante, né? Quando eu comparo com a minha realidade econômica, 2 bilhões é muito dinheiro. Bom, esse dinheiro vai para os partidos nacional. O Partido Nacional recebe pelo número de deputados federais. E o partido, lá no Diretório Nacional, ele tem autonomia para fazer a distribuição desse dinheiro em todo o Brasil. O que eu posso dizer com absoluta certeza é que a maioria dos municípios, na campanha de vereadores, esse dinheiro não vai chegar. Porque o dinheiro não é suficiente. Parece ser muito, mas ele não é suficiente. Não vai chegar para vereadores. Bom, então como o vereador vai fazer campanha? Qual é a fonte de recursos para o vereador? Tem novidade? Tem novidade, como você perguntou, Peribal. Qual é a novidade? A novidade é o seguinte para este ano, tá? É uma novidade para este ano que não tinha até o ano passado. E vale para vereador, vale para prefeito. É o seguinte, tem um teto de gasto, tem um limite de gasto de cada campanha. O Berimbau quer ser candidato a vereador. Quanto o Berimbau pode gastar? Ele pode gastar o que ele quiser? Não. A legislação vai dizer o seguinte, tem um limite, tá? Esse limite vai sair em junho. Sim. O valor ainda não existe agora. Mas será o valor de 2016 corrigido. Então vai ficar ali em torno de 10.500, 11 mil reais para os vereadores. O prefeito muda de cidade por cidade, mas para vereador vai ficar ali entre 10.500 e 11 mil reais. E o vereador pode gastar quanto desses 11 mil? Aí que tá, temos a novidade. Qual é a novidade? A novidade é, o candidato a vereador, ele só pode colocar na campanha dele 10% deste total. 10% de 11 mil reais são R$1.100. Esse é o limite que o vereador pode colocar do bolso dele, que ele pode ir lá no caixa, pode tirar do orçamento e colocar R$1.100. Mas, Nilson, então para que serve os 11 mil? Os 11 mil é o seguinte, você pode gastar 11 mil desde que você faça a arrecadação de doações. Que pessoas colaborem, que pessoas físicas, amigos, parentes, simpatizantes da sua campanha, colaborem, você pode arrecadar até 11 mil reais. E a arrecadação já está liberada. O pré-candidato a vereador que quiser abrir uma conta de campanha, ele já pode fazer isso, abre uma conta juntamente com o partido político e ele já pode fazer a arrecadação de financiamento para a sua campanha. A novidade é que agora ele não pode mais pagar o total da campanha como ele poderia fazer até as últimas eleições. 10 mil, eu tenho 10 mil aqui, eu vou colocar 10 mil e ponto acabado. Agora não pode mais, agora é 10% do total e para os prefeitos a regra é a mesma. Por que essa diferença do dinheiro que eu tenho e do dinheiro que eu arrecado? Dá para entender? Pois o legislador, na verdade, e aqui também eu concordo com você, é um erro. Se a pessoa... O que o legislador tentou fazer é equilibrar a eleição, para que todo mundo fique igual. Para que aquele que tenha mais dinheiro não gaste mais do que aquele que tenha menos dinheiro. Sim. É isto que quem criou a lei pensou. Vamos deixar todo mundo igual.
Quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, tem um limite de gasto. O limite é R$1.000 ali, ponto final. E se ele quiser, ele vai buscar esse financiamento fora da sua campanha. E o prefeito também tem esse limite de 10%. Então o prefeito tem que verificar na sua cidade qual é o limite que ele pode gastar. Cada cidade tem um valor, não é igual. Cada cidade tem um valor. Eu passava agora há pouco em Apucarana, e aí conversando com alguns companheiros lá, o companheiro me falou, olha, em Apucarana o limite de gasto de prefeito será de aproximadamente R$300 mil. É pouco. Uma cidade como Apucarana, 300 mil de campanha de prefeito. Então um candidato a prefeito em Apucarana só vai poder gastar do bolso dele R$30 mil. O restante ele tem que buscar em doações. Lembrando que isso é para o santinho, o carro de som, toda se permitido. O marketing, a contabilidade, o jurídico dele, o combustível, bandeiras, enfim, para fazer toda a produção de conteúdos. Vai ter rádio e televisão lá na campanha? Tem rádio e televisão, e acho que vai ser um bom instrumento de campanha. Rádio e televisão, por conta da credibilidade, por conta ainda que as pessoas precisam de informações, ainda, apesar da internet ter um avanço enorme, mas rádio e televisão ainda, nos locais que tem rádio e televisão, vai fazer diferença lá na frente. Ele precisa produzir seu programa e tal, e o valor total de R$10 mil é para tudo isso. Recentemente o ministro Barroso falou sobre eleições 2020, ele disse que não, o pensamento dele, até porque não é ele que tem esse poder, que as eleições vão ocorrer sim em 2020, pode atrasar para o dia 15 de novembro, primeira semana de dezembro, se no final de julho, começo de agosto, não puder aglomerar, não puder fazer convenções. Será que é isso mesmo, doutor Nilson? Veja, então, hoje, né, a pergunta de $1 milhão é esta. Vamos ter eleições no dia 4 de outubro? E ninguém tem a resposta ainda, embora o calendário eleitoral não foi alterado. O calendário eleitoral está dizendo, dia 4 de outubro, primeiro domingo de outubro, eleições de primeiro turno. 25 de outubro, último domingo de outubro, eleições de segundo turno. Bom, diante de toda essa situação pandêmica, de toda essa situação sanitária que apareceu de última hora, onde vários eventos foram cancelados, comércio fechado, escolas suspensas, eventos suspensos, aglomerações de pessoas está proibido em vários locais ainda neste momento. As eleições, o dia da eleição é um dia de aglomeração, é um dia de muita aglomeração. As pessoas saem, é uma festa cívica e tal. E aí vem a pergunta, vamos ter eleições ou não vamos ter eleições no dia 4? A eleição está mantida? A eleição está mantida, mas o ministro Luiz Roberto Barroso vai assumir no dia 25 de maio o Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem dito o seguinte, olha, a mudança será o mínimo possível. Se tiver mudança, ela será o mínimo possível. Por enquanto não há nenhuma mudança. Até porque, Berimbau e ouvintes, quem faz a alteração não é a Justiça Eleitoral. A alteração ela só pode ocorrer através do Congresso Nacional. Por quê? Porque tem uma norma escrita na Constituição Federal que a eleição é no dia 4 de outubro. Portanto, para mudar o dia da eleição, tem que mudar a Constituição Federal. E quem muda a Constituição é o legislador, é o Congresso, deputado federal e senador. O ministro tem um grupo de trabalho trabalhando lá no TSE para monitorar as cidades, para monitorar como que está o evento da pandemia, e só vai tomar esta decisão lá no mês de junho. No mês de junho é que a gente vai ter um quadro melhor, né? Se vamos ter ou se não vamos ter. Já foi dito várias hipóteses. Altera para 15 de outubro, que é uma data histórica, nós já tivemos eleições em 15 de outubro no passado, né? E agora tem, inclusive, o senador Randolph tem uma proposta no Congresso para alterar para dezembro. Altera para dezembro, primeiro domingo de dezembro, último domingo de dezembro, ou dia 20 de dezembro, parece que é a proposta. E toma posse no dia 1º. Ninguém está falando em prorrogar mandatos. Mandato termina no dia 31. A eleição poderá mudar? Poderá, mas isto é um exercício de tentativa de adivinhar o futuro, porque o Tribunal Superior Eleitoral disse que esta decisão será tomada no mês de junho. Por enquanto, pré-candidato continue sua pré-campanha, porque nada mudou. Tem um cidadão aqui, Dorival Lopes Vieira, ele está perguntando aqui, por que será que a campanha eleitoral precisa de dinheiro?
não dá para cada candidato arcar despesas com o próprio bolso, é mais ou menos aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Não, perfeito. É possível e ele pode arcar, não é? Agora, eu sei, ele está dizendo o seguinte, do fundo de 2 bilhões de reais, Provavelmente, né? Por que tem 2 bilhões e nós estamos com certas situações? O questionamento dele é totalmente legítimo, mas a gente precisa saber o seguinte, para ter democracia, para ter eleições, tudo custa dinheiro. Lamentavelmente, tudo custa dinheiro. E você fazer um financiamento mínimo é importante que o país faça, é importante que tenha eleições, né? A periodicidade de eleições é que garante a nossa democracia, o país é democrático, de 2 em 2 anos nós temos eleições, isto é bom, isto não é ruim, é importante, é o momento de você validar ou trocar o seu líder, o poder é do povo, o poder não é do político, o povo precisa entender isto, e a cada 2 anos ele pode exercer. Agora, neste momento, este dinheiro está sendo colocado porque nós temos no Brasil uma decisão que é o seguinte, Berimbau e ouvintes. Pessoas jurídicas não podem doar. Então, o Supremo tomou uma decisão, o Congresso editou uma lei, pessoas jurídicas não podem doar. Bom, se pessoas jurídicas não podem doar, então a Fazenda Pública participa com uma pequena parcela. Mas, não chegando o dinheiro, o candidato pode sim colocar do seu bolso. E é verdade que quando se criou essa questão, por exemplo, do fundo, do financiamento da campanha, foi justamente, pelo menos o pensamento, foi beneficiar aquelas pessoas que não têm condições de serem candidatas, de bancar sua candidatura? A ideia sempre foi esta, né? É buscar o equilíbrio. Por quê? Porque você tem candidato com dinheiro, você tem candidato rico, você tem candidato empresário, você tem candidato desempregado, você tem candidato pobre, não é? Você tem de tudo. O dinheiro, a bem da verdade, é para dar o equilíbrio. Ora, na eleição tem um princípio que chama-se princípio de igualdade de oportunidade entre os candidatos. Princípio de igualdade de oportunidade entre os candidatos significa o seguinte, que todo mundo poderia concorrer de forma igualitária. Eu, assim, com muita dor, vou dizer que esta igualdade não existe. A igualdade não existe, lógico, não é? Temos candidatos um pouco mais abastados, temos candidatos que não têm nenhum recurso, temos candidato que está no poder, tem candidato que está fora do poder. E o princípio da igualdade é uma tentativa da lei de fazer com que haja este equilíbrio. Doutor Nilson Paulo, sobre esse calendário eleitoral, sobre o que nós discutimos aqui, sobre essas mudanças, o que vem pela frente, algo que seria importante a gente destacar nesse momento, hein, doutor Paulo? Sim, os eleitores, lógico, hoje tem bastante restrição de participar do processo eleitoral, os pré-candidatos também estão bastante tímidos ainda, mas há necessidade que pré-candidatos, que partidos políticos, lideranças comunitárias comecem a discutir. Não é possível fazer aglomerações, não é possível fazer reuniões neste momento, mas a internet é um excelente canal de comunicação, tanto para pré-candidatos quanto para eleitores. Precisam utilizar a internet para fazer um planejamento, fazer uma reunião, fazer com que o programa de governo dos pré-candidatos seja discutido entre todos. A internet é um ambiente aberto para todo esse momento. O que é que está proibido nesse momento? Pedir voto. Pedir voto não pode de nenhum candidato, mas o candidato pode mandar mensagens, ele pode dizer por que ele é candidato. Fazer visita, pode? Pode fazer visitas também, no sentido de construir projeto. Ele não pode fazer visita no sentido de captar votos, tá? Se alguém filmar lá ele pedindo voto, por exemplo, pode dar problema. Pode dar problemas sérios, né? E também ele não pode realizar gastos na pré-campanha, gastos exagerados, porque na pré-campanha ele só pode dizer, vou ser candidato. Por que você quer ser candidato? Porque eu já fiz isto, porque eu quero fazer aquilo, eu tenho vontade, isto tudo ele pode fazer. Eu faço, eu sou bom mesmo, como diria o Roberto Carlos, eu sou o cara. Né? Então, o pré-candidato fazer isto? Ele pode, neste momento, sem problema nenhum. Não pode pedir votos, não pode fazer reuniões e não pode ter gastos de campanha neste momento, porque a campanha só vai começar depois das convenções eleitorais, partidárias, que será em julho, a convenção. Essa é uma novidade que está vindo aí, Berimbau, que é o seguinte, talvez a convenção seja virtual. O TSE já está falando dos partidos políticos fazerem convenções, não por aglomeração, mas por votação virtual. É um jeito novo, é um novo normal que está todo mundo falando aí, é verdade, né? A eleição mudou, tudo está mudando, e é preciso inovação, criatividade e vontade.
Nilson, desculpa aqui por abusar tanto do tempo do Dr. Nilson aqui, né, falando com a gente ao vivo aqui dentro do Informativo Nova Era, mas para tirar dúvidas, para trazer aqui as informações, para falar sobre eleições 2020. Muitas pessoas às vezes perguntam, quando a gente solta aqui a fala do Dr. Nilson, quem é o Dr. Nilson, da onde é o Dr. Nilson, que participa sempre com a gente. Dá para falar um pouquinho sobre isso, Dr. Nilson? Com certeza. Benimbal, bom, eu sou professor, advogado universitário e trabalho com direito eleitoral desde 1993, foi a primeira campanha que eu atuei efetivamente, né? Portanto, 27 anos, 27 anos de direito eleitoral, estudando, trabalhando, já participei de várias, inúmeras campanhas eleitorais, sempre estudando o processo de eleições, o processo da construção de democracia. A cada ano par nós temos eleição. E a cada ano ímpar, nós temos mudança das normas das eleições, né? A cada eleição você muda. Lá no passado nós tínhamos o sanfoneiro, o carroceiro, a árvore, o show, a música, né? O artista, né? O showmício, o boné, a camiseta, o chaveiro, o porta-moeda, o porta-carteirinha. Quem é que já não viu isso lá no passado? Foi se passando, foi retirando, foi se alterando, os cavaletes, a caminhada, a passeata, carro de som, que a partir desse ano, já no ano passado já não pôde, na eleição de 2018. Carro de som na rua, não vai poder e tal. Esse ano não pode de jeito, o carro de som está proibido mesmo. O carro de som está proibido, não total, ele está proibido para ficar circulando. Sei. Mas ele é permitido para carreata e caminhada com o candidato. Aí carreata, posso ter um carro de som, caminhada com o candidato, posso. Aquele carro ficar rodando, aquela motoca, aquela bicicleta ficar rodando na rua, isso não pode mais. Está proibido. Cavalete não pode, bandeirolas nas ruas são proibidos. Adesivos maiores que... Nós ficamos discutindo tamanho de adesivo, quer dizer, a gente precisava discutir um avanço. A campanha são apenas de 45 dias. A campanha está ficando chata quando deveria ser uma festa, quando deveria ser um momento de participação dos eleitores. E 45 dias ninguém faz campanha, tem que aproveitar a pré-campanha, que é uma novidade que pouca gente faz. Aquele negócio que o pessoal fazia de plotar carro inteiro, também tudo proibido. Também proibido, o carro é ali um adesivinho pequeno de 50 centímetros, né? Na casa não pode pintar muro mais também, não pode colocar os adesivos, escrever no muro inteiro o nome do candidato, não pode. Quer dizer, a campanha está ficando muito restrita. Quando a gente fala de igualdade... Se eu tenho várias proibições, a igualdade pode ser que ela desequilibre. Pode ser. Quem está trabalhando há muito tempo tem mais jeito, tem mais possibilidade de chegada. Aquele que só tem a vontade e não faz nada, este não vai a lugar nenhum. Na verdade, na vida tudo é assim, né? Você tem vontade, pense, faça um projeto e tente realizar. O hábito faz o destino. Todo mundo, o teu hábito leva ao teu destino. Se o teu hábito é bom, destino é bom. Teu hábito é ruim, teu destino é ruim. E campanha eleitoral não é diferente. É como um negócio, é um empreendimento. Tem que ter organização, vontade, equipe, gente para ajudar a organizar e tocar a vida. Quer, vai lá e vence o desafio. Não posso deixar o doutor Nilson embora sem fazer a pergunta desse momento que nós estamos vivendo agora de... Uns defendem isolamento, outros não, Covid-19, coronavírus, quem está certo, quem está errado. A gente observa que tem políticos tentando acertar, mesmo assim erra. Outros, às vezes, também a gente observa alguns interesses políticos no momento que jamais isso deveria ocorrer. Né? O que a gente pode dizer politicamente sobre isso, doutor Nilson? Olha, Berimbau e ouvintes, nós vivemos momentos bem difíceis. Esta é uma grande realidade, né? Se você não concorda com algum assunto, você é contra tudo, você é do outro lado. Nós estamos hoje divididos, um lado e outro lado. E é muito ruim tudo isso que eu vejo, né? Muito ruim. A questão do isolamento, fundamental. Eu sou de Londrina, moro em Londrina e eu vi vários casos, né? Amigos meus, o Major Vila, o comandante da Polícia Militar, meu amigo pessoal, ficou ruim. Amigos meus da Universidade Estadual de Londrina, amigo meu morreu, amigo que morava em Apucarana, eu sou apucaranense, nasci em Apucarana, cresci em Apucarana, hoje moro em Londrina. Mas amigo meu que era de Apucarana, trabalhava comigo na UEL, morreu por conta do coronavírus. Pessoa saudável. O isolamento é importante quando há a possibilidade da contaminação. É importante, o distanciamento é importante, né? Em várias cidades não aconteceu nada, então toca a vida com cuidado, com máscaras, com gelzinho. Se tem alguma situação de problema, faça o distanciamento. Nas cidades grandes, acho que é importante o distanciamento. Lamentavelmente não temos ainda a vacina, não temos, no mundo não temos. O Brasil está querendo
colocar aí um medicamento já existente. O mundo inteiro não está colocando esse medicamento existente, não é? Então a gente tem que ter cautela. Nós temos, Berimbau, mais de 16 mil pessoas mortas no Brasil com este problema, quer dizer, é bem sério. E a gente precisa ter controle emocional em tudo. Hoje é um lado e outro lado. A gente precisa acabar com isto. A gente tem que ser todos do mesmo lado. Nós precisamos ter divergências de opiniões, mas se eu divergir, eu não posso ser inimigo, não posso ser adversário. Eu tenho que concordar com a outra pessoa. E a sociedade está precisando disso neste momento. O país está carente de lideranças políticas. Essa é uma verdade. Você não tem hoje um grande estadista no país. Em vários locais você não tem um grande estadista. O que é um estadista? É aquele que pensa 100% na sociedade. É aquele que pensa nos dois lados da sociedade. Uma bela história é a história do Nelson Mandela. Nelson Mandela fica preso 27 anos, quase 3 décadas. Sai do cárcere e ele vai preso. Por que Nelson Mandela vai preso? Porque era negro, morava na África do Sul, num país de negro, onde havia o apartheid. Brancos contra negros. Prende Nelson Mandela porque ele era negro. Ele sai, depois de quase 3 décadas, sai, vira candidato à presidência da República, vira o presidente da República na África do Sul e sabe o que ele faz? Um governo de brancos e negros. Todos juntos. Por quê? Porque ele entendeu que se não houvesse essa unidade, haveria o apartheid para o resto da vida. Faz um governo de brancos e negros. E isto precisa ser feito. Nós não podemos ficar... Isto é ser estadista. Estadista é aquele que quer a unidade... Não é concordar com tudo, não é nada disso não. Mas é você, dentro das divergências, encontrar convergências, encontrar soluções, encontrar um ambiente bom. E, lamentavelmente, nós não estamos vivendo um bom momento hoje, não. Infelizmente. Obrigado, doutor Nilson, pela participação ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço, um abraço, estamos à disposição semanalmente.